Acontece muito da gente estar debatendo sobre questão de padrões, né? Seja na internet, seja conversando com pessoas ao vivo. E aí tem uma pessoa que é obviamente padrão e diz, mas eu não me considero padrãozinho. Cara branco que nem o elenco de Frozen, magro, cara de europeu dizendo que não se considera padrãozinho. E tem umas razões para isso. Geralmente é porque a pessoa está dentro de uma bolha. A gente vai falar mais disso, em que o referencial dela é muito reduzido. Mas eu acho que falta, de verdade, a gente conceituar o que é esse padrãozinho. A gente fala há tanto tempo e está na hora da gente parar um segundinho para a gente pensar um pouco sobre quem são essas pessoas e como se constrói essa ideia do que é padrão e a partir do que ela vem. Como esse debate é muito recente, há pouco tempo, menos de 10 anos que a gente está discutindo isso mais profundamente, acredito que tem alguns buracos conceituais. E acho que esse vídeo pode ser um bom ponto de partida, mas tem muita gente que precisa falar. Então, vou ter uma conversa sobre isso, mas como várias outras conversas que a gente tem aqui, não faça de mim sua única, muito menos sua última fonte sobre esse assunto. E não deixe suas fontes serem apenas homens cisgênero. Ainda mais se esses homens cisgênero forem padrão, né? Porque se você só ouvir as pessoas padrão, você não vai ter uma perspectiva total mesmo. Olá, meu nome é Renan Wilber, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui a gente tem conversas que a comunidade LGBT precisa ter em vídeos toda segunda, quarta e sexta. Se você quer fazer parte dessas conversas, não deixa de se inscrever apertando nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, é só apertar. Tá inscrita, tá inscrito, tá inscrite. E se você já se inscreveu nesse canal, ajuda a gente a fazer o YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas, deixando o seu like logo no início do vídeo. Só apertou no botãozinho do polegar para cima, já ajuda pra caramba. A primeira coisa que a gente precisa falar aqui, para já tirar isso do caminho, porque pessoalmente eu não aguento mais ter que parar debate sobre padrão para explicar isso, que é ser padrão ou não ser padrão não é medida de caráter. É medida de privilégios, é medida de visibilidade e também medidas de oportunidades. Quando a gente diz que uma pessoa é padrão, a gente diz que ela tem mais privilégios do que a média das pessoas naquele grupo. Quando a gente fala que é um gay padrão, a gente diz que ele tem mais privilégios que gays que não são padrão, mais privilégios que outras pessoas LGBTQIA+. A gente não está falando do caráter dessa pessoa. Existem pessoas padrão que são muito bacanas, que tem bastante caráter, que tem bastante empatia. E existem pessoas fora do padrão que são um lixo. Quando a gente fala de padrão, a crítica em primeira instância é essa estrutura que faz os padrões existirem. Porque o ideal é que não existisse padrão nenhum. Que a gente não partisse do ponto de partida que as pessoas são cis-hétero e também não partisse do ponto de partida que o um é o branco cisgênero, que o resto, que negros, pessoas trans, gordos, etc., são o outro. Que a gente não existe esse padrão. Em primeira instância, a crítica é a estrutura. Em segunda instância, a crítica é as pessoas que são privilegiadas e batalham para manter esses privilégios, trabalham para que a gente não discuta esse tema que é muito importante, porque a gente não converse sobre ele, e trabalham para negar que essa estrutura exista. Em terceira instância, a gente critica pessoas que não têm esses privilégios, mas estão lutando para que a conversa não aconteça. E aí não é nem uma crítica, é só a gente com pena chamando de otário. Dito isso, a gente precisa dizer que a medida de quem é e quem não é padrão se dá pela proximidade ou afastamento de um ideal de beleza. Importante, ideal de beleza não significa beleza. Estar no padrão não significa ser bonito, estar fora do padrão não significa ser feio. Existe um ideal de beleza que foi construído histórico-socialmente, mas as belezas existem várias no mundo, inclusive a sua que está assistindo, você tem sua beleza, eu tenho minha beleza, as pessoas padrão têm a beleza dela, todo mundo tem sua beleza. Por isso que às vezes a gente fala, nossa, você realmente achou ele bonito ou ele é só padrão? Tem essa conversa. Esse padrão de beleza, como é que ele é? Ele é branco, cisgênero, magro, ele tem determinados tipos de comportamento, ele tem traços europeus, ele não tem deficiência, ele é jovem e ele é impossível de se atingir, e quanto mais próximo você está desse padrão, mais difícil é de você se manter nele por muito tempo.
Em última instância, todo mundo vai envelhecer ou morrer antes de chegar à velhice. Se você envelhecer em algum momento, você vai sair desse padrão. E para se manter nesse padrão é necessário fazer muitas coisas, muitos ajustes na vida e uma série de sacrifícios que realmente não vale a pena por uma coisa só por ser padrão. Chega um momento que começa a afetar de fato a sua saúde para você se manter no padrão, sua saúde física e mental. Ou você vai ser sonso de dizer que não tem gente que toma anabolizante para ficar padrão, que não tem essas coisas todas, gente com distúrbio alimentar, né? Porque o único problema de saúde que a gente fala é da saúde do gordo. A saúde do padrão que toma hormônio, vocês não falam. Mas vamos pensar que esse ideal de beleza, que é o padrão quintessencial, está no centro. Todos os outros corpos que são reais, que não são esse o ideal, estão a alguma distância dele, alguns mais para lá, outros mais para cá, né? Aí pessoas que estão mais próximas desse ideal são as pessoas padrão, são o padrãozinho. Pessoas que estão mais distantes são as pessoas fora do padrão. Mas em que momento você deixa de estar próximo o suficiente desse ideal para ser o padrão e começa a estar longe demais desse ideal para ser padrão? Em que momento dá essa fronteira? A meu ver, a fronteira é a partir do momento que a sua aparência começa a te negar privilégios, que a sua distância desse ideal começa a te negar privilégios, a te negar acessos, a te negar visibilidade. Antes da gente continuar, é importante a gente ter um papo muito rápido aqui sobre pressão estética. Todo mundo sofre pressão estética. Algumas pessoas sofrem pressão estética misturada com racismo, com gordofobia, com capacitismo, e outras pessoas sofrem pressão estética para estarem cada vez mais próximas desse padrão quintessencial ou até se manterem nele. Todo mundo, do cara que está aqui coladinho nesse ideal até o cara que está mais longe lá, sofre a pressão estética. Porque a pressão estética é uma arma do capitalismo que faz a gente gastar dinheiro, estar sempre insatisfeito com o nosso corpo, gastando dinheiro com procedimentos estéticos e outras coisas. Se todo mundo tivesse satisfeito com a própria aparência, todo mundo tivesse feliz com a própria aparência, a gente ia gastar muito menos dinheiro em determinadas indústrias que lucram muito com a nossa insatisfação. Continuando, eu quero falar sobre as bolhas, porque às vezes a gente está... Você já ouviu a expressão, dentro da nossa bolha, fora da nossa bolha. E aí eu quero que você imagine que você tem 100 milhões de dólares na sua conta. Não precisa sair para comemorar, pode ficar sentadinho, é só uma imaginação. Você tem 100 milhões de dólares na sua conta. E aí você vai dar um rolê. Você tem 100 milhões de dólares e vai dar um rolê com algumas pessoas. Essas pessoas são Bill Gates, Jeff Bezos e Elon Musk. Você vai dar um rolê com esses caras. E aí você começa a se comparar com esses três. E se comparando com esses três, você pode dizer, comparativamente, que eles são bilionários, né? E você tem 100 milhões, que você é pobre. Talvez você não diga que é pobre, mas você vai dizer que você não é rico. Eu não sou rico. Olha o Elon Musk, olha o Jeff Bezos, olha o Bill Gates. Eles têm 100 bilhões. Eu não tenho nenhum bilhão, eu tenho 100 milhões. Então eu não sou rico, eles são ricos. Agora imagina que você vai dar um rolê pela periferia de São Paulo do Rio de Janeiro. E você vai dar esse rolê em um carro que é seu, depois de sair de uma casa própria e tendo 10 mil reais no banco. Você se comparando com essas pessoas, você pode dizer que você é rico. E aí você achando que é rico, alguém vai falar assim, projeto de taxação de grandes fortunas. E aí você vai falar assim, não, eles vão tirar o meu carro. Quando se comparar até com a pessoa que se acha pobre e dá rolê com Elon Musk, você é muito pobre, não vão tirar o que é seu, se taxarem as grandes fortunas. Mas se você se comparar com essas pessoas da periferia, você pode até dizer que é rico. Mas será que você é rico comparando com tudo? O certo é a gente se comparar com o todo e não com uma bolha. É óbvio que dentro de determinadas bolhas você tem que ter a noção de onde você se encontra no todo, porque uma coisa é você reclamar de falta de dinheiro, tendo 10 mil na conta, com pessoas que têm uma condição social próxima da sua. Outra coisa é você reclamar de falta de dinheiro com pessoas que não estão tendo dinheiro para comer. Existe uma coisa que eu chamo de padrão situacional, agora trazendo toda essa questão sobre dinheiro para a questão sobre padrões de beleza. Esse padrão situacional ele funciona em determinados contextos. Por exemplo, se você vai numa festa de ursos, e aí nessa festa de ursos tem um cara que ele é gordo, mas ele não é o chamado gordo maior, né? Ele é um gordo um pouco menor, um pouco menos gordo.
ele tem uma cara mais máscula, ele é branco. E naquela festa de ursos, ele tem mais visibilidade, as pessoas desejam mais ele. Se ele for para uma The Week, ele não vai receber o mesmo tipo de atenção. Então, naquela situação daquela festa de ursos, aquele cara está mais próximo dos padrões. Então, situacionalmente, ele é o padrão ali. Porém, ainda que a gente fale de padrões situacionais, a gente precisa entender que opressões e privilégios funcionam sempre, em todas as situações. Porque aquele urso padrão vai sair daquela festa e ele vai continuar sendo gordo numa sociedade gordofóbica. Da mesma forma que você, que é o super padrãozinho do rolê que vai na The Week, você ainda está numa sociedade homofóbica. Talvez até a homofobia te afete menos por você ser masculinizado, não ser afeminado, mas você ainda está num contexto de sociedade homofóbica. Então, se você é uma pessoa que frequenta The Week, que frequenta essas boates e lugares e festas e que só vai gente padrão, e ao se comparar com essas pessoas você não se acha tão padrão, entenda que só o fato de você chegar a ir nesses espaços e ficar à vontade a ponto de frequentar esses espaços e não ser uma coisa que acontece uma vez, significa que você já tem uma série de privilégios que outras pessoas não têm, que não conseguem ir nesses espaços sem se sentir extremamente desconfortáveis, sem serem até hostilizados. Eu tô falando só de frequentar espaços, mas tem uma série de outras coisas que acontecem com pessoas fora do padrão. Então não se compare apenas com essas pessoas desse círculo aí, da sua bolha. Se compare com o todo. E perante o todo, você pode, dentro da sua bolha, ser um dos que está mais distante, mas você ainda está perto o suficiente para ser padrão. E aí você que está assistindo esse vídeo pensou, meu Deus, eu sou padrão, e agora? Calma, como eu falei lá no início, quando a gente fala de padrão, a gente não está falando do seu caráter. Você não é mau caráter por ser padrão. Você tem privilégios. Ter privilégios não faz de você uma pessoa ruim, faz de você uma pessoa que tem privilégios. E aí o que você vai fazer com seus privilégios? Vai continuar negando que eles existem? Ou você vai começar a olhar para outras pessoas e entender como esses privilégios foram construídos, como você pode ajudar a que a gente tenha uma estrutura diferente em que uma pessoa não tenha mais dignidade, acesso, visibilidade e respeito que outras só porque tem a pele branca, só porque é magra, só porque não tem deficiência. Agora, se você entendeu que você é padrão e ainda assim vai continuar negando que você tem mais privilégios que outras pessoas, ou então vai dizer, é porque eu mereci, porque eu malhei muito para chegar onde cheguei, aí você, meu bem, é parte do problema. E se a gente está combatendo esse problema, sinto muito, estamos combatendo você também. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Me diz o que vocês acharam aqui embaixo, se ficou alguma dúvida. De repente, se eu ver que faltou algum ponto importante nessa conversa, eu posso trazer num outro vídeo sobre esse assunto. Mas eu gostei muito de trazer essa conversa aqui. Acho que são pontos importantes que até eu nunca tinha mencionado exatamente. Eu já mencionei em conversas, mas eu nunca tinha trazido nenhum vídeo, nenhuma postagem. Acho que estava faltando. Muito obrigado por assistir até o final e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!